Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo à Estratégia do Dia da Bloomberg Linha. E hoje o episódio tem futebol, petróleo e uma dose generosa de ambição dos dois lados. Antes de começar, 3 manchetes rápidas do dia. A Revolut trouxe o ex-ministro Paulo Guedes para o seu conselho consultivo no Brasil, porque aparentemente quando você quer dar credibilidade a uma fintech, você chama quem já administrou a economia de um país inteiro. A SPX Capital precisou esclarecer que seus gestores são traders, não freiras. Uma distinção que, convenhamos, raramente precisa ser feita em voz alta. E o CEO do BRB disse que o pior da crise passou após 6 bilhões de reais em saques, o que é reconfortante, exceto pelo fato de que 6 bilhões em saques aconteceram. Agora os dois temas do dia. Primeiro, a Copa do Mundo voltou aos Estados Unidos. 32 anos depois de 94, o país que inventou o entretenimento em escala industrial está testando se conseguiu, de fato, virar uma nação de futebol. Os ingressos para a final passam de $10 mil. A seleção americana ainda não é favorita. E a pergunta que ninguém consegue responder é: valeu tudo isso? Segundo Lula e a presidente do México, Claudia Sheinbaum, se reuniram em videoconferência para discutir uma possível parceria entre Petrobras e Pemex, duas gigantes do petróleo, dois governos de esquerda, um oceano de oportunidade, e algumas perguntas sem resposta sobre o que exatamente está sendo combinado. Mas antes de começar o episódio, não se esqueça de seguir a gente aqui, caso ainda não siga, e bora pro episódio. Em 1994, um pênalti chutado por Diana Ross quase afundou a Copa do Mundo antes dela começar. Não é metáfora, é literal. Na cerimônia de abertura, Diana Ross dançou pelo campo, bateu o pênalti, errou feio para a esquerda e o gol, que havia sido preparado para se separar dramaticamente ao ser atingido, abriu assim mesmo, sem que a bola chegasse perto. Foi constrangedor, foi ao vivo e foi, de certa forma, um resumo perfeito de tudo que estava em jogo naquele torneio. Um país tentando fazer algo que nunca fez direito na frente do mundo inteiro, torcendo para não explodir. 32 anos depois, a Copa voltou aos Estados Unidos. E dessa vez ninguém está improvisando pênaltis. Para entender o que está em jogo em 2026, você precisa entender o que foi 1994. Os Estados Unidos não tinham Liga Nacional de Futebol. A antiga North America Soccer League havia fechado as portas em 1984. A MLS, que hoje tem 30 times e um contrato de $250 milhões por ano com a Apple TV, só foi criada 2 anos depois da Copa, como consequência direta dela. O país era, no futebol, uma potência que não sabia jogar o esporte mais popular do planeta. Alan Rothenberg, o executivo que organizou o torneio em 94 e que também tinha no currículo a representação de atletas como Greg Lougas, resolveu o problema com a solução mais americana possível. Se você não entende de produto, embrulha ele em entretenimento e torce para o povo embarcar. Whitney Houston, os 3 tenores, Robin Williams... Basicamente, se tinha microfone e cachê, estava no torneio. A campanha de marketing foi honesta ao ponto de ser engraçada. Anúncios mostravam um cowboy laçando uma bola de futebol. Outro exibia um homem segurando a bola na posse do troféu Heisman, o prêmio máximo do futebol americano universitário. O slogan implícito era algo como: "Ei, a gente sabe que você não conhece esse esporte. A gente também não. Mas vai ser legal, prometo." E pior que funcionou. A média de público foi de quase 69 mil pessoas por partida, com os estádios a 96% da capacidade. O torneio gerou lucro de $40 milhões, algo em torno de 88 milhões em valores atuais. A seleção americana, que ninguém esperava nada, eliminou a Colômbia por 2-1. Uma vitória que, tragicamente, custou a vida do zagueiro colombiano Andrés Escobar, assassinado ao voltar para casa depois de marcar um gol contra. Depois, os Estados Unidos perderam para o Brasil por 1-0 no dia da independência, em 4 de julho, num jogo que Rothenberg descreve com um coração na boca do início ao fim. O Brasil ganhou a Copa, os Estados Unidos ganharam um legado. Agora, em 2026, o país chega diferente e, ao mesmo tempo, estranhamente parecido. Os ingressos para a final no MetLife Stadium, em New Jersey, estão sendo negociados por mais de $10 mil. Em 94, os melhores assentos custavam $475.
O presidente da FIFA, Gianni Infantino, justifica os preços altos como estratégia para conter cambistas, embora seja difícil não notar que ingressos inacessíveis para a maioria das pessoas e ingressos para a elite mundial sejam, na prática, a mesma coisa. A própria prefeita de Los Angeles, Karen Bass, usou sua expressão: "Esses são os jogos para a elite do mundo". A diferença de 32 anos também aparece em quem está no show do intervalo da final. Em 94 havia os 3 tenores, em 2026 Madonna, Shakira e o BTS. Inclusive eu tenho certeza que essa música da Shakira foi em homenagem a mim. Dai. Obrigado, Shak. A FIFA decidiu copiar o Super Bowl até nas atrações musicais, o que diz muito sobre como o futebol aprendeu a falar americano. Mas nem tudo são boas notícias para quem acreditou que 94 plantaria uma árvore que cresceria até o céu. A participação de jovens americanos no futebol caiu na última década. Esportes individuais como golfe e tênis estão crescendo mais. As franquias da NWSL e da Liga Feminina de Futebol Americano estão valorizando mais do que times da MLS. A seleção masculina perdeu amistosos para Bélgica e Portugal em março, embora uma vitória sobre o Senegal e uma derrota honrosa para a Alemanha tenham ajudado a reacender alguma esperança. Alex Lala, zagueiro da equipe de 94, resumiu o sentimento com uma honestidade que dói. Se você tivesse me perguntado em 94 como seria em 2026, eu teria pensado que estaríamos muito mais adiantados. Eu teria pensado que a conversa seria: estamos ganhando a Copa do Mundo? E essa certamente não é a conversa. As chances de os Estados Unidos avançarem da fase de grupos são de 83%, segundo o mercado de previsões Kalshi. É confortável, mas não é favoritismo. E para um país acostumado a ser número 1 em tudo, ser o número 20 no esporte mais popular do planeta ainda parece, como disse o próprio Infantino, algo difícil de explicar. Em 94, o futebol era chamado de fronteira final do esporte americano. Em 2026, essa fronteira ainda está sendo conquistada, um ingresso de $10.000 por vez. 2 presidentes de esquerda, 2 gigantes do petróleo e uma videoconferência de 40 minutos. O resultado? Um comunicado conjunto que diz que os 2 países vão aprofundar as discussões. O que, na linguagem diplomática, é o equivalente a dizer: a gente conversou, foi legal, a gente se liga. Na quarta-feira, dia 10, Lula e a presidente mexicana Claudia Sheinbaum se reuniram por vídeo para discutir cooperação energética entre Brasil e México. O tema central foi uma possível parceria entre a Petrobras e a Pemex, as empresas petrolíferas estatais dos 2 países. Também estavam na pauta biocombustíveis, um marco legal do comércio bilateral e, como bônus, uma reiteração do apoio conjunto ao fim do embargo americano contra Cuba. Mas vamos por partes, porque tem muita coisa aqui e algumas delas importam mais do que parecem. A ideia de uma parceria entre Petrobras e Pemex não é nova. Em maio, Sheinbaum já havia dito publicamente que as 2 empresas buscavam cooperar em projetos de petróleo em águas profundas e rasas, com a Petrobras prestando assistência técnica. Lula, por sua vez, tem defendido repetidamente uma colaboração específica, exploração em águas profundas no Golfo do México. A lógica é direta. O lado americano do Golfo está cheio de projetos de exploração em desenvolvimento, enquanto o lado mexicano, dentro das águas territoriais do país, ficou relativamente parado. A Petrobras, que é uma das maiores especialistas do mundo em exploração em águas profundas, tendo desenvolvido boa parte dessa expertise no pré-sal brasileiro, seria uma parceira natural para o México desenvolver essa capacidade. O problema é que o comunicado oficial não dá detalhes. Não há projeto específico, não há prazo, não há estrutura de negócio. Há uma intenção. E intenção no mundo do petróleo é o começo de uma conversa muito longa. A Pemex, vale lembrar, não está exatamente no momento de ouro. A empresa passou os últimos anos acumulando dívidas, enfrentando queda de produção e dependendo de injeções de capital do governo mexicano para se manter operacional. É uma empresa com ativos enormes e uma estrutura financeira que complica parcerias. A Petrobras, do outro lado, está numa posição bem mais sólida. É lucrativa, tem tecnologia reconhecida e capacidade operacional para projetos de larga escala. Isso cria uma assimetria interessante. A Petrobras teria o que a Pemex precisa, mas a Pemex teria o que a Petrobras quer: acesso a um território ainda subexplorado com um potencial geológico considerável.
É uma parceria que faz sentido no papel. A questão é quanto tempo leva para sair do papel. O encontro entre Lula e Sheinbaum também tocou em biocombustíveis, uma área em que o Brasil tem posição de liderança mundial, especialmente no etanol de cana. O México tem interesse em diversificar sua matriz energética e o Brasil tem tecnologia e experiência para exportar. Essa parte da conversa parece mais concreta do que o petróleo, porque não envolve as mesmas complexidades financeiras e geopolíticas de mexer em campos de exploração offshore. Um detalhe que aparece no comunicado e que não deve passar despercebido: os dois presidentes reiteraram um apoio conjunto ao fim do embargo dos Estados Unidos contra Cuba e à resolução da crise humanitária na ilha. Cuba vive uma escassez grave de combustível há meses. A posição conjunta de Brasil e México sinaliza um alinhamento político mais amplo entre os dois governos e um posicionamento claro em relação à política externa americana na região. Sheinbaum havia dito que gostaria de visitar Lula no Brasil, mas o comunicado não menciona a data. O que existe é um compromisso de aprofundar as discussões para atualizar o marco legal bilateral do comércio entre os dois países, o que é relevante porque Brasil e México são as duas maiores economias da América Latina, mas o volume de comércio entre eles ainda está bem abaixo do potencial. No fundo, o que essa videoconferência mostra é uma aproximação que vai além do petróleo. É dois governos de orientação semelhante, buscando construir uma agenda comum numa América Latina que está cada vez mais tentando definir seus próprios termos nas relações com as grandes potências. Se vai resultar em plataformas de petróleo no Golfo do México ou apenas em comunicados bem intencionados, isso por hora ainda é uma discussão a ser aprofundada. Muito bem, eu sou a Daiane Pinotti e você escutou mais uma Estratégia do Dia. Deixe seu comentário sobre o que achou dos temas de hoje e eu vou ler alguns comentários que vocês deixaram no último episódio. A Raquel Miller deixou aqui: o engraçado sobre essa visão estadunidense sobre o futebol é que a seleção feminina deles é uma das melhores do mundo e eles nem sabem. Pois é. E sobre a falta de turista, quem que quer turistar com o Ice na cola de todo mundo? Realmente. A Isabel diz: tem uma colega de trabalho em Nova York, ela disse que nem parece que é período de Copa. Ninguém vestido com as cores do time, as empresas não estão fazendo nenhum marketing, nada mesmo. Realmente o pessoal não liga pra Copa lá, né? Impressionante. E o Victor diz: não só os americanos, mas como que eu, enquanto brasileiro, vou ligar para a Copa nos Estados Unidos se dia 14/7 tem um UFC Casabranca? Victor, cada um com suas prioridades, né? É isso aí. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. E se você ainda não votou na Bloomberg Linha para o prêmio IBEST na categoria Canal de Economia e Negócios, o link tá aqui na descrição do episódio. E eu vejo vocês no próximo episódio. Big beijo, até lá! Um big beijo!